Fala aí, pessoal, vamos ao serviço. Eu vou voltar a tocar alguns temas que a gente já sabe o que vai acontecer quando eu começar a falar, né? Eu estou sentindo uma treta! Fala aí, pessoal, vamos ao serviço. Vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Alexandre Torres, eu cheguei aqui já tem um bom tempinho, vai fazer 7 anos agora em janeiro, e eu sou do setor de obra. Então tem muita gente que está me acompanhando de uns meses para cá, até alguns viraram grandes amigos, que não sabem direito sobre tudo que eu já fiz aqui, que eu já passei aqui. No começo do ano eu comecei a debater, né, sobre o setor de obras, sobre coisas que eu vejo aqui que eu não concordo. Tipo, eu não sou contra propaganda, mas eu sou contra algumas formas. Eu acho que se deve seguir regras. Aí canais grandes fazem promoção, né? De forma ilegal. Como assim ilegal? A forma que é sorteada é ilegal. Eu não estou duvidando da honestidade da pessoa, mas sim a forma que é feita. Por isso que tem que ter auditor fiscal. Porque senão pode ser fraudada. Não estou dizendo que é, mas pode ser. Então, quando um canal grande dá um mau exemplo, é igual um pai dar um mau exemplo para o filho. Então é esse tipo de coisa que eu debati, sobre ensinar a construir uma casa através de vídeos na internet. Eu, quando postava vídeo de obra, eu não ensinava a fazer uma casa. Eu ensinava um embolso, um macete, um telhado, aprumar uma parede, para coisas básicas. Mas a partir do momento que você ensina a fazer casa, surgem as loucuras da internet. É aí que a galera fica com raiva de mim. Casa de treliça. Como é que você levanta uma casa de 2 andares, uma casa enorme, feita de ferro de treliça, ferro fino? Mas a galera aqui posta. Infelizmente, alguns até me acompanham. Vocês desculpem, mas o Alexandre não vai mentir. No meu mundo, isso não existe. Eu acho isso um perigo, porque vocês têm que imaginar que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, um camarada que quer economizar, que eu entendo, eu faço isso. Aqui atrás de mim tem uma parede de argamassa feita pela minha esposa. Sai a R$ 4 o metro quadrado, pronto se você botar o xadrez. Mas isso não bota a vida de ninguém em risco. Levantar uma casa, sim. Porque às vezes, muitas vezes, você não vai morar nela. Você vai vender ou vai alugar. E a pessoa que está chegando nem sabe a forma que ela foi feita. Então, o perigo que ela está correndo. É por aí, para vocês entenderem. Então, nisso, eu tenho 2 alas bem claras na internet. Uma ala fica de um lado e outra ala de outro. Eles não se misturam e são... não é inimigos, adversários. Pronto, são adversários. Em alguns momentos chegam a quase ser inimigos, mas em si são adversários. Lembrem que isso aqui, muita coisa não é real, que nem vocês pensam. E nisso tem os seus seguidores. Os seus seguidores, muitos vão atrás, não porque gostam, porque tem uma amizade pessoal, e sim são os famosos puxa-saco. E quando eu falo isso, é onde eu crio um pouco de inimigos, mas a verdade tem que ser dita. Então, naquela altura, eu gravei vídeo tanto falando de um lado quanto falando de outro. Quando eu falei do lado mais negativo, a galera positiva, vamos dizer assim, que se passa de positivo, e nem todos são, veio me inflamar. O que é inflamar? Veio canais grandes, veio para mais de 5 canais grandes, muito grandes na internet, falar, você é o máximo, suas palavras são fantásticas, pá. Aquilo, naquele primeiro momento, era para eu me encher e continuar falando. Eles achavam que eu estava atacando, eu não estava, eu estava questionando. Obviamente, vocês podem ver no comentário, em momento nenhum, eu me influenciei por essa ajuda, entre aspas. Mesmo porque logo em seguida, do outro lado, foi ver uma falha num trabalho meu, num vídeo, que eu não deveria ter gravado, ou na época que eu gravei, não tinha essa perfeição que tem aqui na internet. Eu gravei uma coisa, era um favor simples que eu estava fazendo para um cliente, que hoje é minha... A pessoa que mora nessa casa é minha comadre, por sinal. E quando eu contei o que aconteceu para ela riu, porque para ela não faz diferença nenhuma. É um canto onde ela guarda bugiganga. Era para botar uma máquina de lavar, hoje em dia nem é, só guarda bugiganga. Mas na internet virou um crime federal. O que aconteceu? Essa galera que me inflamou, não apareceu um para me apoiar, não apareceu um para falar, não, todo mundo faz isso, todo mundo tem ali um cantinho do cachorro, um negócio que pega um caquinho de pizza e bota, nem tudo é perfeito que nem passa aqui. Ninguém me apoiou, ninguém. Aí hoje me pergunta, quando vê um camarada que era justamente esse, mas com a fama de mais agressivo, que hoje eu posso dizer que não é nada disso, né? Não quero acabar com a fama de mal dele, mas ele não é nada disso. Hoje eu me dou com ele e não é que eu não me dou, mas eu não criei laços com o outro lado, que também me procurou. Por quê? Justamente por isso, cara, posicionamento. Veio todo mundo me inflamar, mas na hora que o bicho pegou e pegou feio, para base de um vídeo, esse meu vídeo que eu tô falando,
com mais de 500 comentários arrebentando comigo. Eu não tirei nenhum não, tá? Eu deixei lá. Essa galera não apareceu. Cadê os grandes apoiadores? Sabe por que eles não apareceram? Porque eles estão cagando para mim. Eles estão cagando para muitos de vocês. Na verdade, eles só queriam me usar como uma ferramenta de bucha. Sabe qual é? De bucha. Eles queriam me usar de bucha. E não me usaram. Porque eu não fiz um vídeo em prol deles. Eu fiz um vídeo em prol do que eu queria esclarecimento. Eu, como produtor de conteúdo. Inclusive, eles descobriram logo depois que eu já tinha feito vídeos para eles. E aí eles não me apoiaram mais. Porque eles acharam que eu era uma ferramenta que eles iam usar. E eu não sou ferramenta de ninguém. Como eu sempre digo, eu tenho a minha opinião, a minha verdade. Não é a verdade de todos, mas alguns concordam comigo, outros discordam. Então por que eu estou trocando essa ideia com vocês? Porque eu preciso fazer um levantamento do que eu vi. O que eu vi é, vocês têm que parar de acreditar em tudo que vocês veem aqui na internet. O que acontece aqui é um grande teatro. Então eu queria promover o lance, a brincadeira nossa, que era o seguinte. Nós temos, toda a profissão que se preze tem um sindicato. A obra tem um sindicato, que a maioria nem sabe o nome do presidente do sindicato. Eu nem pesquisei para saber, não me importa, não trabalho mais. Mas eu gostaria de, ficticiamente, a gente, na nossa cabeça, já que eles se dão tanta importância, que eles acham que vídeo de YouTube influencia cliente, até em preço, e não influencia, porque a maioria dos clientes nem sabe o que é YouTube. Eu estava conversando agora esses dias com um fornecedor meu, ele está fazendo uma obra, aí eu falei que tinha um canal no YouTube, ele já é um cara, não é velho, mas tem um pouco mais de idade que eu, e ele nem sabe de ninguém de canal de YouTube. As pessoas estão criando, se auto-glamorizando demais. Você posta um vídeo de obra, canal grande dá 10 mil views. 10 mil views é muito aquilo ali, as pessoas veem a mesma coisa. Então dá 5, 6 mil pessoas no universo. Sendo que nós temos 240 milhões de habitantes só no Brasil. E esses vídeos são vistos pelo mundo afora. Então eles se dão uma alta importância. Então eu fiz uma brincadeira. Se nós tivéssemos que eleger um representante de obra do YouTube, né, que a gente tem aqui no cenário, qualquer um, independente do tamanho, quem vocês escolheriam? E eu gostaria que vocês pensassem bem, se vocês quiserem opinar em quem vocês acham que seria um bom representante, porque vocês podem pensar assim, não, eu vou pelo número de inscritos, tá, mas tem que ver se aquela pessoa, na hora de um debate ali por preço, por qualidade, não se envergaria perante um representante da indústria, de alguma ferramenta, de algum material. Porque se essa pessoa tem vínculo com essas empresas, será que ela teria imparcialidade? Entendeu? Faltam 2 anos para chegar a próxima eleição aí. Então eu sinto que vai ter um bocado de gente ligada à obra com papinho de querer se candidatar a cargos políticos, dizendo para vocês que vão defender a classe, que não vão nada. Porque se não defendem hoje, como é que vão defender no futuro? Entendeu? Aí daqui a alguns meses, a gente vai começar a escutar muito papo. Vai ter muita gente fazendo caridade, de repente, que não é uma caridade, é caridade igual do Luciano Huck. Vou reformar a sua casa, vou lhe dar uma casa nova, mas a empresa toda que vai financiar. Você mesmo só entra... Tá, você pode até entrar com a mão de obra, mas você está gerando vídeo que vai te gerar views. Então é como se você estivesse recebendo para fazer. Porque se cada vídeo render 100, 200 dólares, quando você converter isso para real, dá muito mais do que uma diária. Entendeu? Se você conseguir botar um por dia, você vai ganhar uma diária incrível. Sendo que vai parecer que você está fazendo caridade. Quando no fundo você não está. Você está se promovendo. Isso vai ser mais uma jogada que a galera de obra vai vir, de canais grandes, para enrolar vocês, para parecer que é bonzinho. Aí você fala, mas não é melhor dar a casa, reformar uma casa, que seja, do que não fazer nada? Tá, se nesse ponto de vista, sim, eu concordo. Só que você não pode dizer que você está dando do seu bolso. E aí, para fazer essa caridade, você vai ter que se juntar a corporações, a empresas. E aí você vai se eleger com a máscara de defender o trabalhador. Mas se você está ligado àqueles produtos, você não vai defender o trabalhador. Porque a empresa não quer que a mão de obra cresça para que não abale no preço do material. Porque o cliente aceita comprar o material, mas ele não aceita pagar a mão de obra. Né? Tem até um negócio aí que rola na internet de um ator, dizendo que o camarada ele paga 5 milhões num apartamento, e quando o pintor vai lá para cobrar 5 mil para pintar, ele acha caro. Ele não acha caro comprar um apartamento por 5 milhões, mas acha caro pagar 5 mil
na pintura para ficar bonito. É porque ele não dá valor à mão de obra. E aí o cara que vai oferecer casas para as pessoas vai se promover em cima disso, mas com recurso de empresas. Se ele se eleger, né? Se ele se eleger, será que ele vai ter como brigar com isso, já que ele tem ligação com as empresas? Essa fica a grande pergunta, porque eu já estou sentindo que vem um movimento aí. Eu acompanho muito canais de cães. Aí a galera dos canis, já que estão tentando barrar o negócio da venda de pet, de cachorros de raça, para o negócio de adote, não, eu já fiz um vídeo sobre isso. Estão pensando em entrar para a política. Porque é um movimento. Porque a partir do momento que você entrou no YouTube, você vai começar a entender que você movimenta pessoas. E aí a maioria quer ir para onde? Para onde o dinheiro jorra, para a política. Com a máscara de defender uma causa. E a gente sabe que a maioria das vezes, depois que chega lá, não é isso que vai fazer. Então a pergunta que eu quero fazer, são várias, né, perguntas que eu fiz no vídeo só. Depois a gente vai destrinchando em alguns vídeos. É se você confiaria uma pessoa para defender a tua classe, sendo que ela tem um rabo preso com a classe, com justamente o que impede de você receber mais. Porque o que impede de você receber mais é justamente as empresas. Porque elas não querem a mão de obra cara para não diminuir a quantidade de obras. Esse é o raciocínio da empresa. Não sei se é assim que funciona, mas o raciocínio da empresa é esse. Quanto mais barata a mão de obra, mais fácil de ter volume de obra e mais material eu vou vender. Então ela não está do lado do trabalhador. A gente sabe disso. É comércio. A gente sabe disso. Então é isso. São várias perguntas numa só. Eu fiz vocês pensarem. Quem quiser eu destrincho isso em cada uma. A gente pode falar sobre o presidente do sindicato. A gente pode falar sobre essa coisa que ainda não começou, eu acho. Eu acho que não. Mas vai começar esse papinho de me eleger a algum cargo político para defender vocês. Mas aí eu acho que quem vai tentar se candidatar tem um rabo preso ou não? Vocês podem dizer, não, claro que não. É óbvio que não. Vamos voltar a falar de obra. Vamos voltar a brincar um pouquinho de falar de obra, porque a galera de obra ela é participativa. A galera de obra ela é carente. Ela é tão carente que ela cai em muita conversa fiada. Aí antes que alguém fale, só para terminar o vídeo, então você agora escolheu um lado. Não, eu não escolhi um lado. Eu continuo pensando, eu estou do meu lado. Agora, eu não posso negar que um dos lados tem muitas coisas que eu não gosto, que eu não estou vendo mais, legal, mas tem um posicionamento mais firme, na minha opinião. Mas essa é a minha opinião. Como eu sempre digo para vocês, eu não estou para agradar todo mundo, né? Eu estou para falar o que eu penso e isso faz com que o Alexandre, com 7 anos de YouTube, ainda não tenha passado de 11 mil inscritos. Porque eu perco mais do que eu ganho, porque a galera não gosta de ouvir, a galera gosta de falar. Então é isso. Gostou, deixa aquele joinha. Não gostou, deixa o negativo. Diz por que deixou. Chega lá, dá um negativo e fala. Pô. Fala que eu tô errado em tudo que eu falei. Só ideias loucas e que não tem sentido. E pra galera que não é de obra e que hoje me acompanha, entender que eu vou voltar sim algumas coisas a falar de obra, porque eu saí de falar de obra achando que talvez alguém entrasse nesse vácuo de trocar uma ideia com vocês. Mas como eu não vi ninguém nessa posição, eu acho injusto ter um grupo de um lado, um grupo de outro e ninguém imparcial para falar. Aí a galera, mas você não é imparcial, porque eu tô vendo um cara de um lado que tá chegando perto de você. Sim, mas eu continuo imparcial. O que eu vejo de errado, eu falo. Essa é a vantagem do Alexandre. O Alexandre não quer agradar, o Alexandre quer falar a verdade. Inclusive, eu sempre falo, essas pessoas são acostumadas a ser cercadas de pessoas que falam o que elas querem ouvir. E eu falo aquilo que eu acho que eu devo falar. Valeu? Não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho, live de 8 às 9. Quiser trocar uma ideia sobre esses assuntos lá, a gente troca. Desde que saiba respeitar, senão vai pro vale. Porque tem minha família e tem outras famílias que assistem. Mas a gente pode sim trocar ideia, sem problema nenhum. Como já acontece lá, de estar um pessoal de um grupo, chegar outro pessoal do outro grupo. E eu falo, ó, respeitando, pode fazer a pergunta que for e aceitar o contraditório. Valeu, galera? Para não ficar muito longo, que vocês não gostam de ver vídeo longo. Faz tempo que eu não faço um vídeo desse tamanho. Mas vamos lá, vários assuntos num só. E para a galera que é de obra, eu acho que é legal parar e pensar um pouquinho. Que caminho esse negócio de YouTube está seguindo. Eu acho que a galera está achando muito influenciador no dia a dia, sendo que o cliente mesmo não vê YouTube. Muito poucos. Então influencia muito, muito menos do que eles imaginam. Tá? Influenciam muito menos do que eles imaginam. Eles só acham que influencia muito. Mas eu acho que ainda falta aí, ó, muitos anos e muita estrada
pro YouTube ainda ter a força que tem a televisão. E olha que eu não vejo mais televisão. Então a grande mídia ainda tem uma força muito maior. Eu acho que a galera do YouTube está se achando muito importante e tem que baixar um pouquinho a bola. A gente viu aí há pouco tempo exemplo, concurso, pessoas com canais gigantes quase perdendo para canais menor que o meu. Então, o ser influente não quer dizer ter números, quer dizer ter um contato mais direto com o seu pessoal, mais positivo, mais claro, mais que é outra coisa que eu batia muito, falo uma coisa hoje, falo outra coisa amanhã, falo uma coisa hoje. Se eu juntar tudo que está na minha cabeça, que eu já escutei de algumas pessoas, eu fico maluco. Porque uma hora é pobre, uma hora é rico, uma hora é pobre, uma hora é rico, uma hora teve uma infância difícil, uma hora uma infância farta. Eles mudam conforme a maré. Uma hora tem muito, uma hora tem pouco. Uma hora ganha muito, uma hora ganha pouco. E você fica tonto. Então eu acho que tem aí um caminho sim para a política, porque há tanta mentira que me lembra o quê? Política. Pensem aí comigo.